O princípio do livro de Apocalipse nos apresenta não apenas uma revelação de eventos futuros, mas a revelação de uma pessoa. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Há uma bem-aventurança logo no início. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia e lhes deseja graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. E então, como se seu coração não pudesse conter-se, ele irrompe em adoração. Aquele que nos amou, e em seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e domínio para todo o sempre. Amém. É sobre estas palavras que detenho meu pensamento. Amou e lavou. Eis aqui o Evangelho condensado. Não é apenas que ele reina, não é apenas que ele virá com as nuvens e todo olho o verá. Não é apenas que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. É que ele nos amou e nos lavou. João era o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Cristo. Ele conhecia o amor do Mestre de modo singular. Contudo, ao cantar, não exalta o próprio amor por Cristo, mas o amor de Cristo por ele. Sua segurança não repousa na intensidade do seu afeto, mas na profundidade do amor do Senhor. E eu digo, não desejarias também descansar aí? Não na firmeza do teu amor, mas na fidelidade do amor dele? Se queres participar da alegria do céu, aprende aqui o cântico do céu. Não poderás unir-te à multidão redimida, se não ensaiares aqui embaixo a sua música. E qual é o seu refrão? Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Este é o coral eterno. João ouviu-o na glória. Eu quase posso ouvi-lo agora pela fé. Ele está vindo outra vez. Eis que vem com as nuvens. Quando os céus se enrolarem como pergaminho e a terra tremer, desejarás estar à direita do Rei. Mas não poderás saudá-lo com alegria naquele dia, se antes não o conheceste como aquele que te amou e te lavou. Rogo, portanto, que enquanto medito nessas palavras, o Espírito de Deus grave em nossos corações a grandeza desse amor. Que aqueles que já o conheçam mais profundamente, e que aqueles que ainda são estranhos a essa lavagem no sangue do Cordeiro sintam o desejo de serem purificados. Notai bem, João, já idoso, tendo escrito outrora Deus é amor, agora parece resumir todo esse amor em uma única obra: a remoção do pecado pelo sangue. Este é o cume do amor. Falam-me do amor de Deus na natureza, no canto dos pássaros, nas belezas do verão. E é verdade que ali há reflexos do seu cuidado. Mas quando quero ver o amor em sua plenitude, volto-me para o Calvário. É ali que o amor brilha com mais fulgor. O sangue derramado remove nossos pecados. Não se trata de uma limpeza superficial. Se a palavra lavou parece pequena, prefiro pensar que ele nos banhou, ou ainda que nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue. Não apenas removeu a culpa, mas quebrou as correntes. Oh, que amor é este! Que montanhas rompam em louvor, que todas as línguas proclamem a grandeza daquele que nos amou e nos lavou. Primeiramente, digo que ele nos amou livremente. Ele não nos amou porque não tínhamos pecado. Se assim fosse, não haveria necessidade de sangue. Ele nos viu carmesim, escarlates de iniquidade, e ainda assim nos amou. Deus odeia o pecado, contudo, amou o pecador. Que maravilha! Amou um ladrão e levou-o ao paraíso. Amou uma mulher pecadora e a perdoou. Amou Pedro, que o negara com juramentos. Amou Saulo, o perseguidor enfurecido. E o maior milagre de todos, amou-me a mim e amou-te a ti. Não porque fôssemos dignos, não porque houvesse algo atraente em nós, mas porque ele é amoroso.
O texto não diz que nos lavou e então nos amou. Diz que nos amou e nos lavou. O amor vem primeiro. A graça precede a purificação. Proclamai isto. Ele nos amou quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Amou-nos quando resistíamos. Amou-nos quando rejeitávamos sua voz. Amou-nos quando levantávamos a mão contra o céu. E porque nos amou, nos lavou. Se eu tiver apenas um cântico para cantar na eternidade, será este: que maravilha que Jesus me ama. Em segundo lugar, afirmo que ele nos amou condescendentemente. Ele nos amou e nos lavou. Considerai isto com reverência. O Deus eterno inclinando-se para lavar pecadores. Compreendo que ele crie, compreendo que ele julgue, mas que ele se abaixe para purificar aquilo que se tornou vil pelo pecado. Isso ultrapassa toda medida. Se algo se quebra em nossas mãos, tentamos consertar porque somos limitados. Não temos poder para criar de novo com facilidade. Mas Deus poderia, se quisesse, deixar a raça caída perecer e criar outra. Contudo, não o fez. Ele nos amou, a ponto de inclinar-se. Quando contemplo o Senhor cingido com uma toalha, ajoelhado diante de seus discípulos, lavando-lhes os pés, já vejo ali uma figura de amor surpreendente. Mas quando o vejo entregando mãos e pés aos cravos, abrindo o lado para que dele fluam sangue e água, então contemplo a própria essência da compaixão divina. Não apenas água numa bacia, mas sangue de suas veias. Não apenas um gesto simbólico, mas uma morte substitutiva. Que amor deve ser este para descer tão baixo? O Criador do céu e da terra tratando com a imundícia do meu coração, assumindo sobre si a carga da minha culpa, sofrendo o que eu deveria sofrer, isto é amor condescendente. E digo mais, ele nos amou de maneira santa. Seu amor jamais é cúmplice do pecado. Ele não nos amou a ponto de fechar os olhos para a nossa iniquidade. Não nos amou para nos deixar como estávamos. Porque nos amou, precisou lavar-nos. Porque nos amou, não pôde permitir que permanecêssemos imundos. A santidade o exige. Deus é santo, e o amor de Cristo é um amor santo. Ele não pode abençoar o pecado, precisa removê-lo. Não pode levar-nos ao céu com nossas corrupções intactas. Se hás de ser salvo, deve ser transformado. O bêbado deve abandonar o copo. O desonesto deve tornar-se íntegro. O impuro deve ser purificado. O orgulhoso deve aprender a humildade. Não há outro caminho. O amor que salva é o amor que santifica. Ele nos ama para fora do pecado. Ele condena o mal no pecador e, ao mesmo tempo, sela-lhe o perdão. Que amor admirável! Amor que não tolera o pecado, mas o remove. Amor que não ignora a culpa, mas a expia. Além disso, ele nos amou a um custo elevadíssimo. Nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Ah, aqui minhas palavras falham. Que língua humana pode medir o valor desse sangue? Não falo apenas do sangue literal, mas de toda a sua obediência sofredora, de suas dores, de sua angústia, de sua entrega total. Não haveria purificação para nós sem que ele entrasse na fornalha da ira divina. Deus não pode tolerar a iniquidade. Sua justiça é perfeita. A penalidade precisava ser satisfeita. E Cristo, por amor, tomou o nosso lugar. Ele suportou o que era devido a nós. Ele foi tratado como o pecado merece, para que nós fôssemos tratados como a justiça merece. Os sacerdotes do antigo pacto ofereciam sangue de bodes e novilhos, mas ele nos lavou em seu próprio sangue. Os homens derramam o sangue de outros com facilidade. Ele derramou o seu próprio. Ele entregou sua alma até a morte. Há mistérios aqui que jamais compreenderemos plenamente, nem mesmo na glória. Mas sabemos isto: fomos lavados, e sabendo-o, nosso coração não pode permanecer frio. Glória seja ao seu nome. E ainda acrescento: ele nos amou eficazmente. Seu amor não foi mero sentimento, foi ação poderosa. O texto diz que ele nos lavou ou nos libertou dos nossos pecados. Não apenas ofereceu uma possibilidade, mas realizou uma obra. Se crês em Cristo, estás limpo quanto à culpa diante de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo quem morreu.
Justificado estás. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas há mais. Ele nos libertou também do domínio do pecado. Quando Cristo perdoa, ele começa a destruir aquilo que perdoou. O pecado é crucificado, e crucificação é morte lenta. O velho homem ainda se agita, ainda tenta levantar-se, mas está pregado na cruz. Já sentiste isso em tua própria experiência? Uma inclinação má surge. A ira quer explodir. O orgulho quer responder. A velha natureza se agita como serpente no canto. Mas há uma força nova que a mantém subjugada. O pecado ainda vive, mas não reina. Está condenado. E bendito seja Deus. O dia virá em que não restará vestígio algum. Nenhuma tendência má, nenhuma sombra de corrupção. Cantaremos então com plena verdade: Ele nos libertou dos nossos pecados. Estaremos sem culpa diante do trono. Que esperança gloriosa, que amor eficaz. E não posso deixar de dizer que este amor é perpétuo. Não é apenas que Ele nos amou, Ele nos ama. Seu amor não terminou no Calvário. Não cessou quando Ele expirou. Não diminuiu quando subiu às alturas e recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele ainda nos ama. Quando estava na terra, pobre e rejeitado, Ele nos amava. Agora, coroado de glória e honra, adorado por miríades de anjos, Ele continua a nos amar. Sua exaltação não arrefeceu seu coração. Seu trono não o distanciou de nós. Ele vive para interceder. Ele vive para amar. E quando olho para mim mesmo, pergunto: que há em mim que possa atrair tal amor? Quando me vejo à luz da lei de Deus, encontro beleza? Encontro mérito? Não. Vejo falhas, fraquezas, manchas ainda remanescentes. Muitas vezes, mal posso amar a mim mesmo. Envergonho-me, abafo o rosto. Mas Ele me ama. Sou negro em mim mesmo, mas formoso nele. Em mim, como as tendas enegrecidas. Nele, como as cortinas adornadas. Em mim, desfeito. Nele, lavado e salvo. Sem beleza própria, mas amado por Ele. E isso faz meu coração arder. Parece-me que poderia saltar de alegria ao pensar: Ele me ama. Amou-me quando morreu por mim, vive por mim, e ama-me agora. Se assim é, então unamo-nos à doxologia. A Ele seja glória e domínio para todo o sempre. Amém. Não podemos meditar neste amor sem render-lhe louvor. Toda a honra lhe pertence. Todo domínio é seu por direito. Se nos amou assim, se nos lavou assim, se nos libertou assim, que resta senão adorá-lo? Mas esse amor que nos lavou também nos transforma. Não podemos dizer que fomos banhados em seu sangue e continuar vivendo como antes. Se Ele nos libertou, devemos viver como libertos. Se Ele nos fez reis e sacerdotes, devemos portar-nos como tais. E aqui recordo as palavras do nosso Senhor: não basta amar os que nos amam. Não basta retribuir o bem com o bem. Até os homens do mundo fazem isso. Somos chamados a algo mais alto. Devemos perguntar não o que o outro merece, mas o que Cristo faria em nosso lugar. Quando somos provocados, não respondemos segundo o instinto, mas segundo a graça. Quando somos feridos, buscamos curar. Quando somos odiados, aprendemos a amar. Isto não é fraqueza, é força celestial. É preciso mais poder para suportar uma injúria em silêncio do que para devolver um insulto. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não se trata de perfeição absoluta, mas de integridade de coração, de plenitude de amor. Assim como o Pai não ama pela metade, também não devemos amar parcialmente. Assim como Ele derrama sua bondade sobre justos e injustos, também devemos refletir essa generosidade santa. Pergunto a mim mesmo e a vós: temos vivido assim? Temos orado pelos que nos ferem? Temos permanecido mansos quando provocados? O velho homem ainda se agita. A carne resiste. O orgulho quer reivindicar seus direitos. Mas o novo homem, criado segundo Deus, encontra alegria em obedecer. Que não desespero, porque aquele que ordena é o mesmo que concede poder. A graça que nos salvou é a graça que nos santifica.
Aproximo-me dele em oração. Confesso minhas falhas, suplico por um coração mais semelhante ao seu, e creio que pouco a pouco, dia após dia, o impossível se torna possível. O amor substitui o ódio, a mansidão vence a ira, a bondade triunfa sobre a maldade. Assim, mesmo neste mundo endurecido, brilhamos como luzes. Tudo começa aqui. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Este é o fundamento. Este é o cântico. Este é o céu começando na terra. E se um dia eu estiver entre a multidão incontável diante do trono, não terei um novo evangelho para cantar. Cantarei o mesmo que aprendi aqui, que ele me amou, que ele me lavou, que ele me libertou. A ele, pois, glória e domínio para todo o sempre. Amém.